Lusíadas, Luís de Camões. Canto 1. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. O trecho que nós acabamos de ler, como vocês perceberam, é da obra do livro Os Lusíadas, de Luís de Camões. Luís de Camões, nós vimos um pouco sobre ele no final do último capítulo acerca do Renascimento. Vimos que ele era um aventureiro e um escritor, um literato português na época do Renascimento, durante o século XVI. E uma das principais obras de Camões foi Os Lusíadas, que nessa obra, como vocês viram, apesar de haver palavras complicadas, rebuscadas, como era comum na época, né? Ele vem elogiando, ele vem envaidecendo, defendendo o papel de Portugal nas grandes navegações. As grandes navegações foram o processo de navegação de todos os mares por parte dos portugueses e da Espanha. E ele vem nesse breve trecho, que é o canto 1, vocês viram que ele vem dizendo, Alexandre o Grande, Trajano, que era o imperador romano, eles foram pequenos diante do que os reis de Portugal estão fazendo agora. Eles estão chegando a partes do mundo que ninguém conhecia, eles estão chegando, descobrindo que o mundo era muito maior e que havia outras regiões que ninguém nunca havia chegado antes. Então, os próprios deuses dos mares, como Netuno, né, deveria apoiar esses homens, porque são homens muito grandiosos. Saiu ele fala, a praia lusitana, que é como era chamado, a região de Andaluzia, entre Portugal e Espanha, né? Luso significa português, lusitano significa português, certo? Então essa obra, Os Lusíadas, ela foi do período do Renascimento, durante o século XVI, justamente durante as grandes navegações, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. Então, gente, hoje nós vamos dar início ao nosso 5º capítulo, que é acerca das grandes navegações, né? A nossa aula hoje ela vai da página 94 até a página 97, ok? O que foram as grandes navegações? A primeira coisa, as grandes navegações foi o período onde os europeus, portugueses e espanhóis, conseguiram navegar os grandes mares, o Mar Atlântico e o Oceano Pacífico, e chegar aos outros continentes, chegar às outras partes do planeta que a humanidade, no caso a Europa, não tinha conhecimento que existia. Primeira coisa é a gente fazer essa relação com o que a gente já vem estudando. Nós sabemos que aqui no 7º ano a gente estuda o período da Idade Média, não é isso? E grande parte da Idade Média, a humanidade, no caso a Europa, nem sabia que existia outras partes do mundo. E eu falei que iria chegar um momento que a humanidade iria tomar conhecimento que existia outras partes do planeta, outros povos, outros continentes, certo? Que momento foi esse? O momento das grandes navegações, que é esse capítulo que nós vamos começar agora. O início dessas transformações a gente já viu no 4º capítulo sobre o Renascimento.
a mudança na forma de pensar, o intuito cada vez maior de ganhar dinheiro através do comércio de especiarias, cada vez mais pessoas querendo ficar ricas a partir do comércio de especiarias com o Oriente, né? E o surgimento, desenvolvimento das ciências na Europa. Então, isso foi as grandes navegações, o período onde portugueses e espanhóis conseguiram navegar os grandes mares, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, chegando nos outros continentes que não se tinha conhecimento até então, né? Na América, na Ásia, na África, ok? Então já na nossa página de abertura a gente vê aqui algumas características, como por exemplo as caravelas, que foi essa forma de embarcação que permitiu navegar os grandes oceanos. As caravelas ela era de uma tecnologia muito grande para a época, era a forma de transporte mais veloz que se havia na época. Cerca de 16 km por hora navegava uma caravela, né? E o desenho das velas da caravela eles conseguiram copiar dos árabes, né? Durante o comércio das especiarias eles viram que os árabes tinham um desenho de vela muito mais sofisticado, que permitia inclusive navegar contra o vento, pois na Europa até então só tinha velas que fossem impulsionadas pelo vento. O desenho das velas aqui, a organização delas, permitia eles navegar mesmo contra o vento, né? Muito bem. Como vocês podem ver, vamos ver um pouco mais adiante. Haviam muitas lendas acerca de monstros marinhos, acerca de grandes serpentes, muitas lendas na Europa acerca dos perigos do oceano. E a gente vai ver um pouco mais daqui a pouco sobre essas lendas. O nosso foco hoje vai ser principalmente a página de número 96 e 97, porque a 94 e a 95 são páginas de abertura do capítulo, ok? A primeira coisa, pessoal, que a gente deve chamar a atenção aqui, esse é um mapa do mundo para os europeus antes das grandes navegações. É difícil de vocês compreenderem, mas o que é que está estabelecido aqui? Que o mundo só era... Deixa eu ver aqui... eles acreditavam que o mundo era apenas a Europa, né? Uma parte do Oriente e uma pequena parte da África. Eles acreditavam que o mundo acabava depois disso. Então você não poderia se distanciar demais, principalmente do oceano, porque a ideia na época era que o mundo ele era plano e que se você se distanciasse demais, você iria cair em um grande abismo, né? Então, para eles, o mundo era apenas essa pequena parte do planeta que pegava a Europa, um pedacinho da África e uma parte do Oriente, onde eles comercializavam. Depois disso, o mundo acabava e que se você se distanciasse demais, você cairia em um grande abismo, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Era essa a concepção da Europa de mundo, de planeta. Um mundo plano e que findava. Então você não poderia se distanciar demais. Eles não tinham conhecimento que existia todo o continente africano, toda a Ásia, a Oceania e muito menos a América, né? E ainda acreditavam que havia monstros marinhos, grandes serpentes, grandes monstros que eram capazes de afundar os navios e matar toda a tripulação. Então você não poderia navegar demais e que se você navegasse demais em direção à África, à linha do Equador, os navios seriam incinerados, pegariam fogo por ser quente demais. Então tudo isso fazia parte das ideias, da mentalidade da Europa na época antes das grandes navegações. Então, pessoal, a gente fica com a curiosidade. Se esses medos todos eram o que assombravam a Europa na época, por que os europeus se lançaram ao mar?
O que foi que impulsionou a coragem deles? O que impulsionou a coragem deles foi justamente o comércio de especiarias. Estavam em busca de lucro. Por quê? Até então, quem lucrava com esse comércio eram os italianos. Nós já vimos isso lá no capítulo passado do Renascimento, que só os italianos é quem tinha permissão para realizar, era o dono das rotas de comércio com os árabes. Então eram os italianos, os mercadores da Itália, que levavam as especiarias para a Europa. E por isso eles eram os homens, e as cidades italianas eram as mais ricas da Europa. E estavam todos os outros povos e países buscando uma parte dessa riqueza. Então, foi em busca de riqueza, de comércio, de lucro, que os demais povos se lançaram ao mar. Sempre financiado por quem? Pelos reis, que era quem pagava pelos navios, pagava pela tripulação, certo? E aí deu-se início à expansão marítima. Primeiramente, o primeiro país a se lançar ao mar foi Portugal. Até porque, deixa eu ver aqui, Portugal ele é um país minúsculo da Europa, né? Ele fica colado na Espanha e Portugal. Ele em relação ao Brasil, ele é mais ou menos do tamanho do Ceará, talvez até menor, que o Ceará é um país minúsculo. E por isso, como ficava no litoral, fica, né, no litoral, ele não tem uma grande extensão de terra. Desde muito cedo os portugueses foram vinculados ao mar. E como vocês podem ver, logo aqui, aqui fica Portugal, só nessa faixinha de terra aqui. Todo o resto aqui é Espanha, certo? E Portugal, como já é uma região costeira, eles tinham muita familiaridade com o mar. E como vocês podem ver, Portugal é bem pertinho da África. A Europa e a África, aqui nesse ponto, é separado só por um estreito chamado de Estreito de Gibraltar. Então os portugueses logo desenvolveram técnicas de navegação, copiaram a vela dos árabes, chamado de vela latina, que permitia a eles navegarem mesmo contra o vento. E aí Portugal começou a comercializar, por exemplo, com os africanos na costa. Eles navegavam sempre vendo terra, né, pertinho da praia. Começaram a navegar. Portugal tomou várias cidades dessa região aqui da África, como Ceuta, que fica mesmo aqui, ó, no Marrocos. Essa região aqui é chamada de Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, certo? Então, Portugal invadiu várias dessas regiões, tentando dominar e criar alguma rota comercial, como por exemplo, rota comercial de pimenta, canela, noz, madeira, pele, para vender na Europa, né? E com o passar do tempo, Portugal foi navegando a costa africana. Imaginava-se na época, pessoal, que este seria o fim do mundo, né? O mundo seria apenas este quadrado aqui, ó, que eu estou delimitando aqui, e que nada mais haveria depois disso, né? Se você se distanciasse muito no mar, cairia no abismo. A mesma coisa, você não poderia se distanciar muito, porque cairia no abismo, não existia nada. E que se você chegasse muito próximo da linha do Equador, que fica nessa região, seus navios iriam se incinerar, porque era muito quente. Eles pensavam isso, claro, porque a Europa é muito mais fria, né, do que as regiões que ficam perto da linha do Equador. Mas aí o que foi que aconteceu? Durante o século XV, os portugueses descobriram, através da navegação na costa africana, que o mundo não se encerrava onde eles imaginavam, que havia ainda mais terra, havia mares, havia mais terra, havia pessoas. Então, os portugueses organizaram uma viagem para seguir até
onde poderia ser o fim do mundo, ou ver até onde as terras continuavam, que aí foi a viagem de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias conseguiu chegar durante o século XV, 1887. Cadê? Deixa eu ver aqui. Conseguiu chegar aqui, olha só, na África do Sul, né? Onde é chamado de Cabo Verde ou Cabo da Boa Esperança. E viu-se que o continente africano era possível contornar o continente africano, né? Daqui ele voltou com essas informações que o mundo não findava onde se imaginava, o continente africano continuava e era possível contornar ele, atravessar ele por mar, navegando, certo? Isso foi de uma importância, de uma descoberta na época enorme. É como se imaginasse, vamos pensar assim hoje, descobrisse que há vida em outros planetas, vida inteligente, né? Coisa que ainda não se sabe, mas a gente poderia fazer essa comparação. Tamanho foi essa importância, saber que o mundo não findava onde se imaginava, né? E que dava para contornar o continente africano através do Cabo da Boa Esperança, que hoje fica aqui na África do Sul, certo? Então, a partir desse momento, pessoal, Portugal percebeu que era possível fazer parte do comércio de especiarias, certo? Portugal passou a realizar expedições, né? Mandar grandes navegadores da época em busca de rotas comerciais ao longo da África e também contornar a África e, quem sabe, chegar até o Oriente, as Índias, aonde haviam as especiarias muito valiosas como seda, né, perfume, incenso, há outras mercadorias muito valiosas. Portugal já estava tendo acesso, como a pimenta do reino africana, a nossa pimenta do reino chamada. Ela era muito valiosa na época porque ela permitia, junto com o sal, conservar a carne por muitos dias, semanas, meses, né? Era usada na produção de linguiça, mortadela, salsichas, que iriam durar por meses sem aquela carne vir a perecer. E esses foram os fatores que levaram às grandes navegações, essa busca por novas rotas comerciais, essa busca por lucro a partir do comércio de especiarias. Uma questão importante que vamos ver mais à frente: por que Portugal foi o primeiro país a realizar as grandes navegações? Primeiramente, porque Portugal foi o primeiro país da Europa a se unificar. Enquanto os outros ainda estavam brigando, Portugal já era um país com um rei. E o rei buscou, tinha suas ambições de fazer parte do lucrativo comércio de especiarias. E também havia comerciantes em Portugal que queriam fazer parte desse comércio. Então o rei se juntou com esses comerciantes e o rei teve o apoio deles e ao mesmo tempo apoiou eles, financiando barcos, tripulação, mapas, contratou navegantes para que realizassem essas expedições, saísse de Portugal em busca de mercadoria e voltasse com mercadorias, né, de outros lugares do mundo, nesse caso aqui da África, que nós estamos falando ainda. Aqui nós podemos ver, por exemplo, como foi o início das grandes navegações, com a participação de Portugal, né? Ele saiu de Portugal sempre navegando aqui pelo litoral africano, conquistou a cidade de Ceuta, no Marrocos, porque era uma grande cidade comercial, e eles conseguiram também conquistar ilhas como as ilhas da Madeira, ilhas de Cabo Verde e as ilhas dos Açores, no Atlântico, né? Reparem que eles, olha só quanto já estavam se distanciando da costa, né? Fica a centenas de quilômetros da costa. Eles conseguiram conquistar essas ilhas, né?
começaram a plantar nessas ilhas cana-de-açúcar, que era algo que já havia, eles tiveram conhecimento na África, e servia para a produção de açúcar, que poderia ser vendido na Europa novamente. Então, esse foi o início das grandes navegações, a conquista de Portugal, de vários pontos comerciais da África e das ilhas da Madeira, do Atlântico, né, as ilhas dos Açores, né? Portugal foi o pioneiro, o primeiro, né? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui, Portugal, depois de conquistar toda essa região aqui, da África, Celta, as ilhas dos Açores, as ilhas da Madeira, né, com Bartolomeu Dias, conseguiu chegar até o Cabo da Boa Esperança, viram que o mundo não terminava onde eles achavam na época, como eu já falei, os europeus achavam que o mundo terminava aqui, ó. Essa simples faixa de terra seria o mundo, né? Os portugueses viram que isso não era verdade, chegaram até o Cabo da Boa Esperança e organizaram uma expedição para... Lembra que eu falei que os italianos, ó, a Itália fica aqui, era quem tinha a posse das rotas comerciais com a Índia, com o Oriente por terra? Pois é, qual foi a ideia dos portugueses? Chegar até a Índia, contornando, atravessando a África por mar e chegando até a Índia por mar, né? Realizar o comércio, comprar as especiarias e voltar para Portugal por mar, né? Eles tiveram o intuito de criar uma nova rota comercial, contornando a África até a Índia, certo? Sem precisar ir por terra, porque por terra já só eram os italianos que tinham esse direito. Muito bem. Então foi isso que os portugueses fizeram e no finalzinho do século XV, 1500, 1400 e 1488, né? Vasco da Gama, cadê? Deixa eu só confirmar aqui. Sim, em 1400, século XV, finalzinho, em 1498, o navegador, financiado pelo rei e pelos comerciantes, né? Vasco da Gama, conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar até a Índia e realizou uma grande negociação, voltou com os navios abarrotados de especiarias para Portugal novamente. Foi um grande sucesso. Pela primeira vez, outros mercadores que não só os italianos agora tinham acesso às rotas de comércio e de especiarias do Oriente. Isso, pessoal, levou cada vez mais, de um lado, Portugal a querer ampliar cada vez mais essa rota e também levou os outros países da Europa a quererem fazer parte desse comércio que portugueses e italianos estavam lucrando tanto. Então reparem que todo esse processo de navegação e... Todo esse processo de expansão comercial, ele se deu através da expansão marítima, né? Levando ao conhecimento de novas terras, de novos povos, novas regiões, né? Tudo isso que não era conhecido por parte dos europeus passou a ser conhecido agora. A expansão comercial se deu através da expansão marítima, e é isso que a gente chama de grandes navegações. E foi aí que, nessa disputa, outros países começaram a fazer parte desse comércio, também com a ambição e com o intuito de lucrar com ele. E o segundo país a fazer parte desse comércio foi justamente o país vizinho a Portugal, que foi a Espanha, certo? Os espanhóis, eles queriam uma forma de navegar e chegar até a Índia, mas não tinham como, porque a rota comercial contornando a África já era dominada pelos portugueses. Foi aí que um pensador italiano, que já vinha muito tempo falando uma ideia e que ninguém acreditava nele, teve uma chance.
foi Cristóvão Colombo. Colombo, ele vinha defendendo a ideia de que o mundo não seria plano como uma panqueca, achatado como uma mesa. Colombo defendia a ideia de que o mundo era redondo e que você poderia sair de um ponto, navegar e chegar a esse ponto novamente. Qual era a ideia de Colombo? Sair da Europa, da Espanha, navegar não como os portugueses, atravessando a África, mas navegar atravessando o oceano, chegar por aqui, ó, até a Índia, encher os navios de mercadoria e voltar, né? Que voltaria por aqui, quase que em linha reta. Iria, né? Chegaria à Índia, voltaria pelo mesmo caminho até a Espanha novamente, criando outra rota comercial e permitindo que a Espanha fizesse parte desse lucrativo comércio junto com Portugal e com Itália. Os reis Isabel o rei Isabel e a rainha Isabel, a rainha Isabel e o rei Fernando decidiram apoiar a ideia de Colombo, mesmo que ninguém apoiasse, porque ninguém acreditava. Para os europeus, o mundo ele era quadrado. Mas decidiram apoiar Colombo porque se perdesse, não perderiam tanto, só eram 3 navios, chamados de Santa Maria, Nina e Pinta. Se perdesse, não perderia tanto, mas se ganhasse, se esse rapaz tivesse certo, eles teriam batido na loteria, teriam conseguido descobrir uma nova rota para a Índia e para o comércio. E é aí que, em 1492, Colombo partiu da Espanha, navegando, buscando chegar à Índia. O que ele não sabia é que, no caminho entre a Europa e a Índia, havia um continente inteiro que os europeus não conheciam na época, que é o continente chamado América. Então foi por isso que em 1492 Colombo chegou na América. Foi o primeiro europeu da modernidade a chegar na América. Ele pensou que tinha chegado na Índia. E quando viu as populações que moravam aqui, ele chamou de índios, porque pensou que estava na Índia. É por isso que até hoje a gente chama a população nativa da América de índio, né? Por causa dessa fala de Colombo, chamando eles de índio, né? Qual foi o intuito de Colombo? Era chegar na América? Não, eles nem sabiam que existiam. Era chegar na Índia em busca de especiarias, de lucro, né? Então foi aí que se deu por parte dos europeus a descoberta da América, mas que na verdade ela não foi descoberta, porque já havia milhões de pessoas morando aqui, os povos indígenas, que esse nome a gente já viu, ele é um erro. Cada um desses povos tem seu nome, tem sua cultura, certo? Então agora faz mais sentido, a gente pode compreender melhor do que se trata o nosso capítulo de número 5. A gente já sabe o que são as grandes navegações, que foi o período de navegação marítima, onde os europeus, primeiro Portugal, depois Portugal e Espanha, navegaram os oceanos e chegaram a lugares onde os europeus não conheciam, como parte da África, do Oriente, né, a Índia, e também dos oceanos, e chegaram até a América. Esse processo é o que a gente chama de grandes navegações, um pouco da mitologia da época, os medos de um mundo ser plano, onde as pessoas poderiam se navegar, se distanciasse demais, iriam encontrar monstros marinhos, até mesmo cair em abismos. Fazia parte do imaginário da época, né? E aqui nós temos até um mapa mundi produzido na época de 1512 pelo italiano Jerônimo Marini. Nesse mapa mundi vocês podem ver o que? Cadê? 1512. Então eles já tinham chegado na América, porque Colombo chegou na América em 1592. Nesse mapa vocês podem ver que eles tratam
Ásia, a África é muito menor, né, do que o que se parece, né, e o mapa está, não pode se dizer que esteja invertido, mas eles compreendiam de forma diferente. A Europa vem embaixo, Ásia e África, né? Por quê? Porque eles não tinham a concepção de bem formada ainda do tamanho dos continentes. Isso só veio depois, né? Continuando, lá na página 96 e a 97, será a nossa aula hoje, a gente tem o nascimento do mundo moderno. A modernidade, esse período que é a modernidade, a gente vai ver bem melhor no 8º ano, mas a modernidade, ela tem o início, ela começa com o Renascimento, que foi a transição da Idade Média para a modernidade, e ela começa mesmo com as grandes navegações. Por quê? Nesse momento, a humanidade, nesse caso a Europa, né, começou a ter relação e a interligar através dos transportes, da navegação, todas as partes do mundo. Todo o planeta, os 5 continentes passaram a se relacionar entre si, né, através da navegação. E o motivo para isso era econômico, financeiro, né? Era a lucratividade, o lucro, a partir das rotas de comércio. E é por causa disso que os europeus começaram a se achar em um outro momento da humanidade. Começaram a se achar em um período moderno, diferente da Idade Média. Eles se achavam vivendo em um período muito mais avançado, porque sabiam que o mundo não era plano, sabiam que não acabava após a Europa, sabiam agora que existiam outras partes do mundo, que o mundo era redondo, né? Vários inovações e vários desenvolvimentos tecnológicos, como a caravela, a vela latina, né, inspirada nas velas árabes, que essa aqui permite você navegar mesmo contra o vento, bússola, que também desenvolvido pelos chineses, e eles tiveram contato no Oriente, astrolábio para saber medir a posição e a distância das estrelas, para saber navegar à noite, né? E aí o impacto da modernidade nas grandes navegações, ou o impacto das grandes navegações para esse nome. Primeiro, as grandes navegações trouxeram essa ideia de que estaria se vivendo em um momento agora de modernidade. Então a Europa, os europeus começaram a ter um sentimento de superioridade diante dos outros povos, das outras pessoas, né? Para eles, os povos de outros continentes, de outras regiões do mundo eram menos desenvolvidos, eram bárbaros ou eram pessoas ignorantes. No caso da América, por exemplo, quando Colombo chegou e os europeus tiveram contato com a população nativa que morava na América, eles tratavam os índios como seres inferiores, como bárbaros. Por quê? Porque consideravam eles ignorantes, né? Os europeus, como eram eles que estavam navegando os mares, passaram a ter esse sentimento de superioridade diante do resto da humanidade. Até hoje, tanto é que depois eles vão escravizar, né, os índios, vão escravizar parte da população africana. E ainda hoje a Europa, ela é um lugar que há muito preconceito com outras regiões do mundo. Eles têm esse sentimento de superioridade, porque na história deles, eles aprendem de que forma foram superiores na visão deles, né? Chegaram em outras regiões do mundo, dominaram essas regiões. Então eles têm esse ar de superioridade e de arrogância diante de outros povos. E esse foi um dos impactos das grandes navegações, esse sentimento. O que foram as grandes navegações? A gente já sabe que foi esse processo de navegação dos mares por parte de portugueses e espanhóis em busca de especiarias, de riquezas na África e no Oriente, nas Índias. Esse processo de navegações se deu entre o século XV e XVI e fazia parte desse contexto diversos medos, diversos mitos,
como lendas de monstros marinhos, né? Lulas gigantes, serpentes gigantes, como a gente pode ver aqui na página 97. E as rotas das grandes navegações. No mapa da página 97 a gente consegue ver, mais uma vez, sempre que a gente vai ver um mapa, a gente deve ler o título do mapa, do que se trata. As grandes navegações. Então já sei que o mapa se trata das grandes navegações. E devemos ler a legenda do mapa, que é na legenda que ele explica. Aqui ele vem trazendo cada seta de uma cor e o que ela significa. Nesse caso, a gente está vendo que o mapa trata das grandes navegações e das rotas. Quem foram os navegadores? A primeira rota, nós vimos que foi a de Bartolomeu Dias, o português. Ele saiu de Portugal, olha só como é minúsculo Portugal, aqui cercado pela Espanha. Saiu de Portugal, sempre beirando o continente africano, né? Chegou até o Cabo da Boa Esperança, na África, né? Voltou até Portugal. Depois nós temos a rota de amarelo de Vasco da Gama, também português. Saiu de Portugal, contornou o Cabo da Boa Esperança, ó, sempre fazendo portos na África, e chegou até a Índia, né, em Calicut, na Índia, onde eles encheram os navios de especiarias e voltaram novamente para Portugal. Depois a gente tem a rota aqui de Roso, de Pedro Álvares Cabral, também português. E aqui a rota de Pedro Álvares Cabral, sai de Portugal, chega até Porto Seguro, no Brasil, em Salvador. E do Brasil vai, contorna o Cabo da Boa Esperança, na África, chega até a Índia também, Calicut, e retorna até Portugal. Essa viagem de Pedro Álvares Cabral é aquilo que a gente aprende quando é bem criança, lá no infantil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Hoje a gente pode ver que isso não é bem verdade. Ele não descobriu, os europeus não descobriram nenhuma região. É descoberta para eles, mas que essas regiões já eram habitadas por milhões de pessoas. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, já haviam milhões de pessoas morando aqui, né? Então foi descoberto para eles que não sabiam, né? Mas que na verdade já era habitado. A rota de verde nós temos a de Cristóvão Colombo. E aí Cristóvão Colombo ele já navegou a mando da coroa espanhola. Então ele partiu da Espanha, de Palos, de Verde, ó. Então qual era o intuito de Colombo? Não era sair da Espanha, circular o globo, chegar à Índia e voltar com especiarias? Então assim ele fez, saiu da Espanha, tentando circular o globo, ele chegou onde? Na América. Eles não sabiam que existia América. Eles não sabiam que existia uma América. Então chegaram na América. Por isso dele ter chamado de índios a população. E aí foi aí que se deu a chegada dos europeus na América. Em 1492. E de Lilás nós temos Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, da Espanha. De Lilás, onde eles tentaram chegar até a Índia contornando a América. Saíram da Espanha, olha só, aqui de Lilás, passaram pela costa brasileira, tá vendo, ó? Atravessaram aqui o Estreito de Magalhães, que recebeu esse nome devido ao navegador Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a atravessá-lo. E aí, do Oceano Atlântico, que separa a Europa da América, ao atravessar o Estreito de Magalhães, aqui, no extremo sul da América do Sul, ele já entrou no Oceano Pacífico, que separa a América da Ásia. Essa foi a forma que os espanhóis buscaram para chegar até a Ásia, né? Até a Ásia, que era onde tinham as mais valiosas especiarias.
Eles nem podiam vir por terra, porque já eram rotas dos italianos, nem contornando a África, porque já era a rota marítima dos portugueses. Então a rota que os espanhóis buscaram foi através da contornando a América. E aí, pessoal, para os nossas próximas aulas, vamos ver de que forma Portugal e Espanha dominaram os mares. Fizeram diversos tratados para não entrar em guerra, porque um também queria a rota comercial do outro, certo? Isso ficará para os nossos próximos dias de aula. Hoje, caberia a nós compreendermos o que foi as grandes navegações e por que elas aconteceram e o que elas significaram. Então, elas foram o processo de expansão marítima e comercial de Portugal e da Espanha. Elas aconteceram devido ao comércio de especiarias e significou a integração da Europa com o resto do mundo e também o surgimento da modernidade e esse sentimento dos europeus de serem superiores aos demais povos. Esse é o resumo da nossa aula e a gente vai agora para o nosso grupo fazer a nossa atividade de hoje.